Meu marido me disse que preferia que eu tivesse falecido em vez da primeira esposa dele. Meu marido Aníquel foi casado com sua primeira esposa Vanessa por 5 anos e eles tiveram 2 filhos incríveis, Luke, em 15 anos, menino, e Anlila, em 13 anos, menina. Infelizmente, Vanessa faleceu em um acidente há 11 anos, quando as crianças eram muito jovens. Comecei a namorar Nick há 8 anos e começamos bem devagar por razões óbvias. Nick sempre foi um pouco mais distante do que qualquer pessoa com quem já estive, mas ele e as crianças perderam Vanessa tão cedo que eu entendia isso. Depois de 3 anos de namoro, Nick me pediu em casamento e eu me mudei para a casa dele. Sempre tive um ótimo relacionamento com Luke e Lila, e eles ficaram felizes por eu me casar com o pai deles. Eu queria um casamento de verdade, nada grande, mas Nick realmente não queria, então nos casamos no cartório com apenas Luke e Lila presentes. Tivemos um noivado muito rápido, mas funcionou para todos nós. Adorei ser a madrasta de Luke e Lila e os adotei oficialmente depois que descobri que estava grávida do nosso filho Casey, há 2 anos, menino. As crianças têm sido ótimas com Casey e ajudam muito. Nick foi maravilhoso durante a gravidez e sempre foi um pai e marido muito amoroso. Mas Nick tem se afastado muito nos últimos meses. Ele tem estado ainda mais distante do que o habitual, trabalhando até tarde e saindo com amigos quase todo fim de semana. Tentei conversar com ele, mas ele tem sido impaciente tanto comigo quanto com as crianças. Descobri que estava grávida em junho e agora estou com 21 semanas de gravidez de uma menina. As crianças estão empolgadas para ter uma irmãzinha, mas Nick parece tão indiferente a tudo e a todos. Ele tem faltado aos jogos de futebol, ao aniversário de Lila, às consultas médicas, etc. Casey é muito jovem para perceber, mas Luke e Lila estão muito magoados com a ausência do pai. Essas crianças são tão boas e perderam a mãe tão jovens, e estou furiosa que Nick esteja ignorando as crianças assim. Na semana passada, finalmente sentei com Nick e disse a ele que precisava parar de desaparecer e ser mais presente em nossas vidas. Vamos ter outro filho em breve, antes que percebamos, Luke e Lila estarão crescidos e indo para a faculdade. Depois de uma hora discutindo, ele gritou comigo que gostaria que Vanessa ainda estivesse viva e que eu tivesse trocado de lugar com ela e falecido em vez disso. Ele também fez alguns comentários horríveis dizendo que eu preciso parar de fingir que sou a verdadeira mãe de Luke e Lila e que sou apenas metade da mãe que Vanessa era. O golpe final foi ele dizer que nunca quis filhos comigo, mas fez isso para eu ficar ocupada e deixá-lo em paz. Estou tão magoada agora. Sei que sou apenas a segunda opção dele, mas sempre tentei honrar Vanessa e dizer a Luke e Lila o quão sortudos eles foram por tê-la como mãe. Eu amo todos os nossos filhos mais do que tudo e estou simplesmente de coração partido. Nick mal presta atenção em Casey agora e nem reconhece a gravidez. Ele pediu desculpas neste fim de semana e levou os 3 filhos para almoçar, mas nem olha nos meus olhos. Parece que ele quer conversar, mas não diz nada e estou muito chateada para sequer estar perto dele. Não sei para onde ir a partir daqui. Honestamente, não consigo nem ficar perto de Nick agora e, se não houvesse crianças envolvidas, eu sairia e nunca olharia para trás. Não sei se ele está traindo ou se a ideia de um 4º filho está estressando, mas estou devastada e não sei como ou por que devo salvar este casamento, além de fazer isso pelas crianças. Qualquer conselho é desesperadamente necessário agora. Atualização. Entreguei uma carta para o Nick no dia seguinte ao meu post, obrigada ao comentarista que sugeriu isso. Tentei explicar o quanto fiquei magoada com o que ele disse e não tinha certeza de como chegamos a esse ponto. Também tentei explicar que eu sabia que ele ainda estava sofrendo muito com o falecimento da Vanessa e que nunca tentaria substituí-la. Mesmo tentando compreender o luto dele, provavelmente, a depressão, não só avisei o quanto fui ferida pelo que ele me disse. Eu sei que o luto é extremamente complexo, mas isso não justifica dizer para sua esposa grávida que você deseja que ela não estivesse viva. Foi uma carta difícil de escrever, mas tentei apresentar alguma espécie de resolução. Se ele quis dizer o que disse, então nos divorciaríamos da forma mais amigável possível pelas crianças. Se ele não quis dizer isso e só estava descontando em mim, então tínhamos que fazer terapia de casal e ele precisava voltar à terapia individual se quiséssemos continuar juntos. Nick pegou a carta e se trancou no quarto de hóspedes para lê-la. Ele não saiu até a manhã seguinte, mas me disse que precisava sair por um tempo para pensar. Então ele arrumou uma mala, disse às crianças que tinha uma viagem de negócios e partiu naquela tarde. Honestamente, eu achei que nosso casamento estava acabado assim que ele partiu. Luke e Lila perceberam que algo estava errado, mas eu continuei dizendo a eles que o pai tinha um projeto grande no trabalho e voltaria em breve. Ambos estavam chateados, nenhum deles realmente acreditou na história da viagem de Nick, então marquei algumas sessões emergenciais com a terapeuta deles para que ambos tivessem alguém para conversar. Nick ficou fora por mais de uma semana. Houve algumas ligações curtas para perguntar como eu estava e falar com as crianças, mas houve muito silêncio durante esse tempo. Ele voltou para casa numa tarde em que Luke e Lila ainda estavam na escola e disse que precisava conversar. Eu imaginei que ele ia pedir o divórcio. Ele me disse que se sentia muito culpado por estar feliz com a vida agora e como se estivesse desonrando Vanessa ao viver essa nova vida comigo. A culpa e a tristeza o fizeram querer se afastar e ele esperava que eu o deixasse, o que eu fiz, eu estava com medo e não disse nada até que fosse tarde demais, então a briga aconteceu, culpo-me por não ter comunicado isso.
Ele disse que não quis dizer as coisas que disse e se sentiu envergonhado depois de dizê-las, mas só queria que eu deixasse para que nenhum de nós dois se machucasse mais. Acho que estava esperando ouvir isso, mas não me fez sentir melhor. Depois de ler minha carta, acho que realmente ficou claro o quanto ele machucou a mim e as crianças, então ele saiu para ver se conseguia se consertar e se reerguer. Ele admitiu que estava realmente deprimido e precisava de ajuda. Eu disse a ele que eu quis dizer o que disse na carta e que, se ele quisesse resolver as coisas, eu trabalharia com ele. Ele estava mais emocional do que eu já tinha visto, então acreditei que ele realmente estava arrependido pelo que disse. Então, estamos fazendo terapia de casal e ele está de volta à terapia individual também. Ele ainda sente muita culpa em relação a Vanessa e eu ainda estou machucada por tudo que ele disse e fez, mas sinto que estamos lentamente progredindo na reconstrução do relacionamento. Muitas pessoas mencionaram o fato de que minha vida com Nick se assemelha muito ao que ele teve com Vanessa, e isso é algo com que lidamos muito na terapia. Obviamente não foi intencional, mas isso inconscientemente nos deixou ambos tensos, ele esperando algo ruim acontecer e eu pensando que nunca seria boa o suficiente. Nós também participamos de sessões familiares com a terapeuta de Luke e Lila, e isso tem sido muito útil. Ambos me disseram que conversar com a terapeuta deles ajuda muito, então tenho garantido que eles tenham uma consulta semanal. Por mais terrível que tenha sido a situação para Nick e para mim, sinto que Luke e Lila têm sido incrivelmente maduros e maravilhosos durante todo esse processo. Estou tão orgulhosa deles. Nick está realmente tentando compensar as coisas que perdeu enquanto estava desligado e tem sido ótimo com as crianças. Tenho tido muitas complicações com a minha gravidez, mas Nick tem se prontificado a ajudar em tudo. Ele tem ido a todas as consultas médicas e tem sido muito solidário com a gravidez desde que voltou. Eu sei que ele sente uma quantidade extrema de culpa por ter dito que nunca quis a Casey ou um novo bebê e realmente tem se esforçado para compensar isso. Vamos continuar na terapia pelo tempo que for necessário, o que provavelmente será por muito tempo, mas sinto mais confiança em relação ao nosso futuro como casal e como família. Não vou mentir e dizer que tenho certeza de que tudo foi resolvido ou que suas palavras não doem ainda, mas sinto que estamos no caminho certo. Resumindo, escrevi uma carta para meu marido explicando o quanto fiquei magoada com o que ele me disse, mas também entendi que ele ainda sofria pela perda de sua primeira esposa. Meu marido tirou um tempo para si, voltou e pediu desculpas pelo que disse. Atualmente estamos fazendo terapia de casal, ele está em terapia individual, e estamos lentamente trabalhando na reconstrução de nosso relacionamento e família. Meu cunhado é a razão pela qual meu marido me deixou. Agora eu não sei o que fazer. Eu, 38 anos, mulher, conheci meu cunhado, 38 anos, homem, na universidade. Ele me convidou para sair no nosso primeiro ano e eu recusei. Ele me chamou de V4 e disse que sou superficial. Minha melhor amiga me disse que eram comentários inofensivos de um cara bêbado que foi rejeitado. Eu nunca me achei superficial, foi o comportamento e a estranheza dele que me afastaram. De qualquer forma, ele provou que minha amiga estava certa e, além desses comentários, nunca me senti desconfortável durante meus anos na universidade porque ele nunca mais me incomodou. Nem mesmo olhou na minha direção. A próxima vez que o encontrei foi quando minha irmã mais nova, 28 anos, mulher, o apresentou como seu namorado. Nem o reconheci de imediato porque tinham se passado uns 9 ou 10 anos desde aquele dia em que ele falou comigo. Ele estava visivelmente irritado por eu não tê-lo reconhecido e me chamou de mentirosa. A família estava cética no início sobre ele, mas ele parecia tratar bem minha irmã e ela parecia feliz, ele é muito rico, levando-a pelo mundo todo, e ele parecia gentil conosco também. Eles se casaram depois de um ano de namoro. Eles têm 3 filhos. Conheci meu agora ex-marido, 40 anos, homem, há 5 anos e o único comentário estranho do meu cunhado foi que eu ainda era tão superficial e fútil quanto era na universidade. Na época, levei na brincadeira, mas, em retrospectiva, quando descobri a verdade e comecei a pensar de volta procurando por sinais vermelhos, este foi provavelmente um grande. Ele nunca mostrou nenhum sinal de que não gostasse do meu marido, e ele sempre foi educado o suficiente, e sua indiferença em ter uma amizade próxima com meu marido e eu não parecia estranha porque ele sempre foi recluso. Há um ano, meu marido chegou em casa e me acusou de traição e ele tinha evidências. O cara entrou em contato com ele e ele tinha fotos minhas em seu telefone. O cara disse ao meu marido que inicialmente não sabia que eu era casada, mas assim que descobriu, entrou em contato com meu agora ex. Ele até pediu desculpas ao meu marido. Eu nunca conheci esse cara na minha vida. Nada do que eu disse ou fiz fez meu marido acreditar em mim. Ele me deixou e nosso divórcio está pendente. Então, ontem, esse cara entrou em contato comigo. Ele pediu desculpas pelo que fez e me disse que é amigo do meu cunhado. Ele me enviou conversas, infinitas conversas que meu cunhado teve sobre mim ao longo dos anos. Ele nunca esqueceu que eu, em suas palavras, não dei nenhuma chance a ele e o julguei apenas pela aparência dele. Ele me chamou de V4 naquela conversa. Ambos os chats em grupo com seus amigos, mas principalmente com esse cara. Eles planejaram esse ataque e meu cunhado de alguma forma teve acesso às minhas fotos. A razão pela qual esse cara entrou em contato comigo agora é que ele se sentiu culpado porque mesmo quando meu casamento acabou, meu cunhado ainda estava com raiva e cheio de ódio, especialmente quando ouviu dizer que eu estava em um encontro no fim de semana passado.
Então, o amigo sentiu que não estava ajudando o amigo, mas arruinando a vida de pessoas inocentes. Não tenho certeza do que fazer. Meu cunhado na verdade tem sido mais feliz e sociável do que o habitual desde o meu divórcio e agora eu sei por quê, embora no começo eu achasse que ele estava com pena e queria me apoiar. As piadas dele sobre eu acabar sendo uma solteirona com gatos como companheiros não soam mais como piadas. Ele estava falando sério. Não quero arruinar a vida da minha irmã. Ela está muito feliz com o marido dela. Não tenho certeza se devo contar ao meu ex ou não. Estou muito desolada que ele não tenha acreditado em mim. Eu o amo muito. Ele é o amor da minha vida, mas não sei se posso perdoá-lo por não acreditar em mim. Mas ele também é uma vítima nisso tudo, então talvez ele precise saber para ter encerramento. Estou tão terrivelmente triste e machucada. Desculpe, este post ficou muito longo. Atualização. Meu futuro ex-marido agora sabe de tudo, aparentemente o cara que me contatou também entrou em contato com meu marido ao mesmo tempo e confessou a ele. Meu futuro ex está vindo para a cidade neste fim de semana e quer conversar. Depois, provavelmente vou precisar investigar tomar medidas legais, se isso for possível, e contar à minha família. Acho que agora expor ele é a melhor abordagem e a mais segura, caso algo mais sério aconteça, pelo menos as pessoas estarão cientes de quem culpar. Quero pelo menos garantir que minha irmã e seus filhos estejam seguros antes de contar tudo a eles, talvez encontrá-los na casa dos meus pais depois de contar aos meus pais. As fotos eram reais e provavelmente foram roubadas do meu telefone ou do meu marido, porque ele é o único para quem tirei as fotos. Não sei se posso obter justiça, já que as fotos não mostravam meu rosto, pelo menos fui inteligente o suficiente para não mostrar o rosto. Não sei o que vai acontecer. Segunda atualização. Realmente, não tenho muito mais a acrescentar. Minha irmã está muito brava. Ela disse que arruinei a reputação do marido dela porque meu ex o difamou e ao amigo dele por toda parte. Agora ele está falando sobre querer se desviver porque eu arruinei tudo por causa de uma brincadeira que ele fez. Meus pais contaram a ela tudo no dia em que tudo foi exposto e aparentemente ela acreditou neles, em mim, a princípio, mas agora ela se voltou contra mim e está se recusando a ouvir. Eu queria poder ter um momento com ela antes que o inferno se desencadeasse. Edição. Sobre meu marido. Ele está procurando empregos aqui porque quer se mudar de volta. Fiquei muito ansiosa e perguntei se ele está fazendo isso por minha causa, porque não estamos juntos, e este não era o momento certo para me pressionar, mas ele disse que estava fazendo isso por si mesmo e que não quer nada de mim além disso, e que não quer sair da cidade para que meu cunhado pense que ele é uma presa fácil para prejudicar. Não perguntei sobre a pessoa com quem ele está saindo. Senti que seria desrespeitoso interrogá-lo, já que não tenho esse direito. Talvez não seja sério ou talvez ela esteja disposta a se mudar para cá. Eu não sei. Falei com advogados e eles não parecem achar que isso pode levar a algo. Segunda edição. Ele disse que não podia simplesmente esperar e deixar meu cunhado acreditar que eu estava sozinha e sendo uma presa fácil. Ele disse que a polícia não faria nada, ele estava certo sobre isso, e que pessoas como meu cunhado são melhores expostas para todos porque valorizam sua imagem. No entanto, ele não parece estar compreendendo a situação da minha irmã e como ela foi colocada no meio disso. Ele pediu desculpas muitas vezes, mas provavelmente apenas porque eu estava angustiada e chateada com o que ele fez. Não acho que ele se arrependa de nada. Ele está muito triste e tem se desculpado o tempo todo por tudo, incluindo não acreditar em mim ou não confiar em seu instinto que acreditava em mim. Meu cunhado não me incomodou novamente desde que tentou me ligar para me ameaçar depois que tudo explodiu porque meu ex foi até a casa dele novamente e ameaçou agredi-lo. Agora minha irmã está ainda mais irritada. Sim, acabou, acho que não era um relacionamento sério. Apenas ouvi rumores de que ele tinha uma namorada, mas não sabia os detalhes, então talvez eu tenha pensado que fosse mais sério do que era. Agora ele está se mudando de volta e não ouvi nada sobre alguém se mudar com ele. Então eu não sei. Nós conversamos no telefone todos os dias, mas não quero me intrometer. Até agora, nenhuma notícia sobre o cunhado. Ele entrou com ordens de não contato contra meu ex-marido e contra mim. Meu noivo e amigos decidiram me humilhar enquanto eu streamava. Estou fazendo transmissões há 2 semanas agora, e hoje à noite estava transmitindo sozinha. Meu noivo está jogando jogos de tabuleiro com alguns amigos nossos. Pedi para ele aparecer no chat em algum momento, porque achei que seria legal tê-lo por lá. Eu falo sobre meu noivo na transmissão ocasionalmente e recebi 1 ou 2 pedidos para que ele aparecesse na câmera. A noite começou bem, com alguns novos espectadores atraídos por alguns vídeos que alguém fez de um torneio em que participei. E então algumas pessoas novas apareceram no chat. O tom de suas mensagens me deixou cautelosa, então assim que vi a foto de uma ponta de pingola começar a aparecer no chat, bani. E então meu celular começou a explodir. Vi que era uma amiga minha no jogo de tabuleiro, então pensei que ela só queria conversar sobre coisas aleatórias. Deixei para lá e continuei jogando. E então outras pessoas começam a aparecer no chat, e meio que de forma desagradável, perguntando coisas do tipo: você tem namorado? Comecei a pensar que estava sendo alvo de uma mini invasão de trolls. O nome de usuário do meu noivo aparece no chat, e brinco perguntando se ele quer poderes de moderador.
Digo que é ele na transmissão, pensando que ajudaria outros caras a entender a situação. Enquanto isso, tive uma rápida pausa no jogo e pensei em verificar meu celular para ver o que minha amiga precisava desesperadamente. Primeira mensagem que li. Me diz Bunny, eu vou me comportar. Meu Deus. É minha amiga. Imaginando que ela aprendeu que eu não vou tolerar essa porcaria depois do banimento, eu a desbano. E então o resto da imagem aparece. Banimento imediato. Estou chocada. Enquanto isso, meu noivo começou a hashtag sobre os cachorrinhos referindo-se aos nossos cães, pensei eu, mas aparentemente é sobre mostrar os melões de alguém ou algo assim. E então faz a coisa do Pikachu no chat. O cara que eu admiti abertamente que adorava no meu chat está se revelando um idiota imaturo como uma brincadeira no meu chat na frente dos meus espectadores, quando estou tentando ganhar uma audiência. Para piorar, depois que todos os meus outros espectadores foram afugentados, exceto 3, a última amiga lá começa a falar sobre a coordenação do jantar de ensaio para o casamento dela no meu chat, sem absolutamente nenhum contexto para os meus espectadores. Minha transmissão não é seu grupo de bate-papo. Eu me sinto tão machucada e humilhada. Depois que todos eles saíram antes que eu pudesse bani-los. Eu perdi todos os espectadores, exceto um. Tive que mudar para meu jogo de relaxamento que não requer tanta concentração, porque estava dando uma bronca no meu noivo por ter feito isso. Ele disse que entende minha frustração, mas estou reagindo muito mal, que eu não deveria banir ninguém. Oh, que se dane, esse tipo de coisa sugestiva não será permitida no meu chat, ponto final, e que o Pikachu foi um erro. Aparentemente, com a minha atitude, meu canal não vai bem. Ah, é sério? Então tolerar sua palhaçada teria mantido os espectadores? Depois de eu estar aumentando constantemente minhas visualizações e seguidores? Ele se desculpou e insistiu em conversar mais quando chegar em casa em vez de pelo chat. Mas, desculpe, estou muito machucada agora. Não consigo acreditar que as pessoas que chamo de amigos fariam isso comigo. Claro, é uma ofensa leve, nada comparado com os tipos de mensagens que recebo ocasionalmente no LinkedIn, até mesmo meu noivo admite que lidei bem com os banimentos e não discutindo ou xingando os trolls na transmissão. Mas me sinto tão traída. Eles não fariam isso com nossos amigos se estivessem na transmissão. E meu noivo nem sequer me defendeu. Ele basicamente encorajou isso. Se eu precisar mudar isso ou qualquer coisa assim, me avise. Eu só preciso que alguém me diga se estou certa em me sentir assim. Meu primeiro caso de trollagem veio das pessoas que pensei que deveriam me apoiar. Atualização. Primeiramente, obrigada a todos por estarem presentes virtualmente, quando eu realmente precisava de apoio. Sou muito nova nesse tipo de coisa, então não sabia se minhas expectativas sobre o que o chat poderia ser eram muito altas ou como outras pessoas reagiriam em situações semelhantes. Os abraços virtuais e as sugestões foram maravilhosos em um momento em que eu realmente precisava deles. Então, vamos para a atualização. Já atualizei algumas pessoas gentis que conferiram minha transmissão ontem sobre a situação, mas pensei em escrever tudo aqui. Clarificações obrigatórias. Para responder a alguns temas comuns nos comentários. Esta é a primeira vez que meu noivo faz algo tão desrespeitoso, por isso que fiquei chocada, é totalmente fora do caráter dele, e estamos namorando há 3 anos e meio e moramos juntos há 1. Ele sabia que isso era importante e tem sido muito solidário em meus esforços até agora, emprestando-me o headset dele, ajudando-me a configurar meus monitores duplos, e ele se ofereceu para consertar a seta estranha que está aparecendo na transmissão. Honestamente, eu não me importava com as besteiras que vinham no chat. Menos de 24 horas depois de tudo isso acontecer, tive um troll aleatório perguntando se eu já tinha mostrado meus mamais na transmissão, e eu ri e o bani. Foi o fato de que meus amigos e meu noivo publicamente reconhecido achavam que isso era apropriado em uma transmissão que eu conduzia. Eu estava magoada, humilhada e confusa, sem mencionar furiosa por eles terem afugentado meus espectadores regulares. E sim, sei como meus espectadores regulares funcionam. Tenho treinamento em demografia e retenção de audiência do meu emprego diurno. Eles estavam todos bêbados e juntos na época. O que aconteceu? Não demorou nem 10 minutos depois de eu postar minha história, meu noivo chegou em casa. Foi comparativamente cedo também, e descobri mais tarde que ele veio para casa depois de nossa conversa por mensagem porque não queria ter uma conversa como essa pelo telefone ou por mensagem de texto. Ele é do tipo que prefere conversar pessoalmente sobre coisas importantes. Ele me encontrou absolutamente soluçando tipo, escorrendo lágrimas, tremendo de chorar. Novamente, não foram os comentários que me machucaram, foram as pessoas por trás deles. Ele começou a insistir que não era ele por trás dos comentários falsos que a amiga estava fazendo. Parte das mensagens iniciais eram alguém fingindo ser um cara solitário procurando uma garota para ser legal com ele, esse tipo de coisa. Eu apenas pisquei para ele, pensando, você achou que era por isso que eu estava chateada? Os cachorros precisavam sair e eu não conseguia ficar parada para ter essa discussão, então, ainda chorando, fomos passear com os cachorros no bairro às 11 da noite. Prometi que não iria gritar do lado de fora e acordar os vizinhos, mas... sim, isso não deu muito certo.
Normalmente, gosto de tirar um tempo para descomprimir e colocar as coisas em perspectiva para não ficar emocional ao conversar sobre as coisas, mas não gostamos de dormir com raiva e deixar os problemas sem solução. Como já estava super tarde, nosso horário habitual de discussão foi muito comprimido. O lado do meu noivo em tudo isso foi que aparentemente, as garotas disseram que iriam transmitir minha transmissão na próxima noite de jogos, e quando meu noivo disse a elas que eu havia pedido para ele aparecer, todas decidiram conversar. Elas estavam acostumadas com as grandes transmissões, então achavam que esses comportamentos de grandes transmissões se aplicavam à minha. Elas também achavam que iriam brincar com o que diziam e depois se revelar, por isso meu telefone estava tocando loucamente quando perceberam que eu estava ficando chateada. Expliquei a ele, e mais tarde, a minha amiga que foi banida 2 vezes, que brincadeiras que fazemos em particular são uma coisa. Isso foi muito mais público e registrado, mesmo que seja online, e para ser uma brincadeira, eu precisaria estar envolvida. Caso contrário, é um monte de pessoas dizendo coisas como abaixe a câmera e postando imagens obscenas no meu chat sem contexto, e depois eu fico me sentindo traída quando descubro quem fez isso. Também expliquei ao noivo que o motivo de eu estar mais chateada era que pedi ajuda dele para ser um suporte no chat para eliminar esses trolls, e ele simplesmente continuou. Aparentemente, ele estava assistindo no celular no modo somente chat e não percebeu que eu tinha pedido. E ele estava me defendendo contra algumas das coisas mais idiotas que eles estavam inventando, aparentemente. Quando a amiga dele começou com suas coisas estranhas de catfishing, todos deram um puxão de orelha nela e fizeram ela parar. Minha amiga banida 2 vezes disse que a outra não sabia como o chat funcionava e foi por isso que ela postou sobre coordenação de casamento lá. Mantive que o problema era que eu não sabia que ele estava me defendendo, e ele não fez isso publicamente no local que estava usando para me prejudicar. Isso me fez sentir muito pequena e como se não pudesse confiar nele para me apoiar nas coisas que eu estava tentando fazer. Isso machucou. Ele pensou que, porque eram coisinhas como imagens obscenas e imaturidade que costumávamos jogar em particular, eu de alguma forma entenderia que eles estavam apenas brincando. Ao enfatizar a natureza pública do que estavam fazendo e realmente dizer a ele o quão importante a transmissão era para mim, ele percebeu que cruzou uma linha. Acho que ele pensou que eu não levaria isso a sério, ele ficou surpreso e feliz em descobrir que eu tinha mais de 40 seguidores em menos de um mês. Como está? Comprei um domínio de site, e paguei para redirecionar o registro voz por meio de um proxy para privacidade, comecei um Twitter e um blog, estou trabalhando para me tornar membro de um podcast e estou considerando uma campanha publicitária para realmente fazer isso decolar, assim que eu descobrir o formato. Isso não era o que ele esperava. Independentemente de quão importante isso seja, ele entendeu que quebrou minha confiança. Fomos dormir com ele pedindo desculpas. Ele não estava mais tentando justificar suas ações e entendeu, e disse com suas próprias palavras, não apenas repetindo porque estava arrependido. Conversei com minha amiga hoje. Ela não percebeu que meu chat era diferente dos chats dos Grandes, e pensou que eu entenderia que era ela. Ela ficou irritada por eu ter banido ela após a postagem acidental, que era um Pikachu, mas eu estava tão agitada na época que não conseguia interpretar e estava com medo de que fosse obsceno, e antes que ela pudesse revelar sua identidade. Ela também ficou chateada por eu tê-la chamado de vadia na transmissão. Bem, parabéns, quando você age como uma vadia, eu vou te chamar assim. Acho que consegui transmitir que achei que ela estava agindo como uma vadia na época, não que ela seja uma vadia perene. Segunda atualização. Mostrei ao noivo o tópico na manhã de sábado. Ele deu algumas risadas com as reações estereotipadas do Reddit do tipo você deveria terminar com ele. O que eu faria se isso fosse uma tendência, mas depois de revirar várias lembranças, não consigo ver isso como parte de um padrão maior, mas ele ficou muito quieto em alguns comentários. Ele disse que meu post o ajudou a ver como as coisas pareciam do meu lado, e alguns dos comentários também foram esclarecedores. Depois que ele terminou, recebi abraços de conchinha e mais desculpas. Então, obrigada, pessoal. O noivo passou o sábado todo pedindo desculpas e assumindo tarefas extras desnecessárias para compensar, principalmente relacionadas aos cachorros. Eu não pedi para ele fazer isso, mas entendo a necessidade de eu fazer penitência para me sentir melhor depois de ter errado. Estúpida criação tradicional centrada na culpa, ambos sofremos com elas. Não estou guardando rancor, e estamos 100% bem. A amiga dele me mandou uma mensagem dizendo que não queria machucar meus sentimentos ou que a transmissão fosse tão importante quanto era. Não conversamos desde então, mas como o casamento dela é no próximo sábado e o meu namorado é padrinho, nem mesmo posso ter algum tempo para conversar com ela sobre isso. Não vou estragar o dia do casamento dela, mas isso combinado com outros pedaços do passado basicamente arruinou qualquer chance que tínhamos de ser amigas genuínas, pelo menos por enquanto. O grupo de amigos realmente gostou da transmissão. Aparentemente, as poucas perguntas que fizeram sobre os jogos eram genuínas, e eles acharam que me saí bem durante a transmissão, apesar dos comentários deles, e ao explicar os jogos aleatórios em dias que eu estava jogando. Isso é um bom prêmio de consolação. A amiga banida 2 vezes e eu estamos bem. Ela pode ser imatura às vezes, assim como eu, e estava realmente arrependida por ter machucado meus sentimentos apesar do mal-entendido. Os recursos do bot no último tópico serão muito úteis.
Eu não pensei que precisaria fazer isso até ser uma streamer maior, mas isso me ensinou que tenho que gerenciar meu chat agora para que ele permaneça o chat que quero ter no futuro. Além disso, planejo tornar 2 dos meus espectadores regulares moderadores. Pelo menos, todo esse incidente finalmente me fez pesquisar como banir alguém. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Seu apoio, até mesmo aqueles que disseram, isso é só uma live, para de bobagem, me fez sentir muito melhor e ajudou a colocar o incidente em contexto. Resumo, noivo e amigos perceberam o erro deles, e eu percebi que preciso de bots no chat. Muito obrigada pelos abraços virtuais. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.